Quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus aparece para ele e vem trazer para ele novas orientações, a confirmação da promessa de um filho. E lá em Gênesis 17, no verso 21, Deus fala para ele: olha, eu vou estabelecer a minha aliança com Isaque, e Sara vai ter esse filho daqui a um ano. Então, o verso de número 23 diz que Abraão, ele segue uma orientação que Deus dá naquele momento. E ele então circuncida o seu filho Ismael, que já era um pré-adolescente, adolescente, e todos os homens da sua casa, quer os livres, quer os servos. Então, ele cumpre aquilo porque o texto nos diz conforme Deus havia orientado. Agora, foi uma ordem de Deus fazer isso. Era um símbolo da aliança entre Deus e Abraão. Era um símbolo, a circuncisão era um símbolo da aliança entre Deus e a descendência de Abraão. Posteriormente, Deus orienta Moisés a incluir a circuncisão também na lei. E isso você pode olhar lá no livro de Levítico, capítulo 12, verso de número 3, quando Deus fala para circuncidar os filhos homens. E aí olhamos lá em Colossenses capítulo 2 e vamos encontrar no verso de número 11 o seguinte: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Se nós olharmos principalmente no tempo de Jesus, isso fica mais claro. Quem quisesse se tornar parte do povo de Israel, quem quisesse se tornar judeu ou fazer parte do judaísmo, ele precisava circuncidar, porque a circuncisão era um sinal da aliança. Então aquela pessoa passaria a fazer parte da mesma aliança que Deus tinha feito com Abraão e através da lei de Moisés. E lá no tempo de Paulo, quando Paulo então sai pelo mundo e ele está pregando o evangelho, está fundando igrejas, muitos judeus convertidos de verdade, eles ainda achavam que precisava circuncidar antes de se tornar cristão. Ou seja, um gentio que não era judeu, para se tornar cristão, precisava primeiro circuncidar, assumir a aliança do judaísmo, da lei de Abraão, para depois então se tornar um cristão. E aí o apóstolo Paulo, ele fala de uma circuncisão diferente. Ele diz: olha, em Cristo essa circuncisão física, ela perdeu o efeito, ela já foi cumprida em Jesus, porque em Jesus foi estabelecida uma nova aliança. Lembra, quando Jesus orienta os discípulos ali na última refeição, a última ceia, Jesus fala: olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então Jesus estabeleceu a nova aliança, ou seja, uma aliança superior, elevou o nível da aliança. E aquela aliança da circuncisão, ela perdeu o efeito, porque a aliança do sangue de Jesus era a aliança completa. Então não mais a carne do prepúcio, mas a do coração. A transformação interior, de dentro para fora, ou seja, a transformação do coração que produz um efeito externo. Com isso, Paulo está blindando aquela igreja dos Colossenses para que eles não fossem contaminados com esse legalismo, para que eles não se vissem tentados a voltarem à lei, quando na verdade a obra de Cristo e a aliança de Cristo, do sangue de Cristo, era uma aliança completa. Eles não precisavam de mais nada, porque em Jesus a obra estava consumada. Na cruz, quando derramou o seu sangue, Jesus deixou bem claro: está consumado.